Em 11 de junho de 1560, Marie de Guise, mãe de Mary, falece vítima de hidrópsia. Ao receber de seu tio a notícia, a rainha da Escócia, inconsolável, desmaia de pesar. Coube a Catarina, ainda de luto pela morte do marido, o papel de prestar-lhe as devidas condolências e confortá-la da terrível perda. Em 9 de novembro de 1560, o rei cai novamente enfermo. Dessa vez, as perspectivas são desoladoras. Mary e Catarina ficaram na cabeceira da cama, quase incansavelmente na companhia do rei. Mas isto seria em vão. No dia 5 de dezembro de 1560, após 16 meses de reinado, Francis II da França falece em seus aposentos reais, deixando uma mãe duplamente pesarosa e uma esposa desolada. Conforme destaca Zweig, não há por que duvidarmos do profundo lamento de Mary para com a perda do marido, pois, segundo o biógrafo, ela não perdeu somente um amigo amável e benevolente, mas também sua posição na Europa, o seu poderio e a sua segurança. Com a morte de Francis, Mary Stuart é obrigada a recuar perante Catarina, uma vez que a mesma era a viúva mais velha. Ela não mais seria a primeira mulher do reino, como outrora foi com a morte de Henrique II. Ela agora passaria seu lugar de primeira mulher na corte novamente para Catarina, situação esta que agravaria o desconforto entre as duas devido às demonstrações de inimizade que a jovem mostrou para com a sogra. Rápida como sempre fora, Catarina tratou de requisitar à nova e chorosa viúva a devolução das joias da coroa. Tal atitude pode ter parecido um tanto drástica, mas Catarina era uma mulher muito ciente de seu papel político e sabia que a partir de então teria que trabalhar duro para consolidar a posição de seu segundo filho de 10 anos de idade como novo monarca francês, e esforços não seriam poupados para tal. No dia 21 de dezembro, Catarina neutralizou a posição dos Guise e Bourbon, se autoproclamando governante do reino e, por conseguinte, usufruindo os poderes de um legítimo monarca. Pouco tempo após a Páscoa do ano seguinte, surgem aos ouvidos de Catarina rumores de um planejado enlace entre Mary Stuart e o herdeiro de Filipe da Espanha, Dom Carlos. Isso a deixou consternada, seguido das demasiadas atenções que Chantonnet, o embaixador espanhol, prestava à rainha da Escócia. Na cabeça de Catarina, sua enlutada nora agora estava interferindo em suas questões, uma vez que a mesma planejava estreitar os laços de sua família com a Espanha. Ela escreveria missivas em código para Elizabeth, sua filha que estava na Espanha, alertando-a sobre Mary, a quem chamava de aquele gentil homem, e fazendo-a impedir tal união. Segundo acreditava Catarina, caso o monarca espanhol viesse a falecer de modo prematuro, a posição de sua filha no reino da Espanha estaria ameaçada pela jovem que tornaria-se rainha novamente. Além disso, tal união representaria um forte apoio para a facção Guise, podendo influir diretamente no futuro dela e de seus filhos no trono francês. No entanto, para alívio de Catarina, Filipe, temendo a represália internacional dos muitos que se opunham a tal união, abandonou os planos no ano seguinte. Tempos depois, Catarina foi informada de uma nova intenção dos Guise em formar uma aliança através de Mary, desta vez com o arquiduque Carlos, filho do imperador Fernando da Áustria. Ela então escreveria ao seu embaixador na Áustria, abre aspas, o rei desejas que uses de todo o vosso engenho para descobrirdes o que puderdes sobre o que se está a dizer e a fazer a respeito do suposto casamento da rainha da Escócia, minha filha, com o príncipe Carlos. Use de todos os meios ao vosso alcance para descobrir o verdadeiro estado das coisas. Fecha aspas. Catarina tinha em mente que deveria livrar-se o quanto antes de sua nora, uma vez que a esta altura dos acontecimentos, a mesma representava a grande ameaça à posição da França no cenário europeu, além de, segundo aponta Frida, ser um estorvo político e uma despesa para a França. No dia 14 de agosto de 1561, com grande pesar, Mary Stuart despede-se de seu dourado passado na França, seguindo rumo à Escócia. Sua situação no continente há muito era insustentável. Por vezes a jovem pensou em retirar-se para um convento, alienando-se da vida e dos prazeres na corte,
agora que estava completamente distante de seu alegre passado no reino. Ela nunca mais voltaria à França, e sabia disso, uma vez que enquanto o navio navegava, afastando-se cada vez mais do solo firme, ela manteve seus olhos fixos na costa francesa até que estivesse totalmente fora de vista e repetiria: Adieu, France, adieu alors ma chère France, je pensais ne vous revoir jamais plus. Adeus, França, adeus, minha querida França. Acredito que nunca mais irei vê-la novamente. Na Escócia, quase 5 anos após a partida da França, Mary Stuart casa-se com Henry Stuart Lord Darnley, um primo católico que, assim como ela, também possuía reivindicação à coroa inglesa. Desta união, a rainha escocesa teria seu único filho, James, que mais tarde ascenderia ao trono inglês como James I da Inglaterra e VI da Escócia. O casamento logo mostrou-se um fracasso, uma vez que o jovem tornou-se conhecido por polêmicas envolvendo seu vício em bebida e sua sede de poder, inclusive envolvendo-se no assassinato do secretário particular de sua esposa, David Redzeal. Após o escândalo do assassinato, Darnley ameaça deixar a rainha escocesa e o reino, o que fez com que Mary tema que ele espalhe histórias falsas a seu respeito na corte de Catarina de Médici. Mary então convoca seu conselho e envia uma missiva a Catarina, onde explica a situação referente ao assassinato de Redzeal, ressaltando o envolvimento de seu marido no caso. No entanto, as ameaças de Darnley foram em vão e ele continua no reino. Darnley foi descrito como um homem arrogante e petulante, e seu matrimônio com Mary duraria pouco, uma vez que o mesmo foi assassinado 8 meses após sua esposa dar à luz. Mary seria culpabilizada pela trama que findaria com a vida de seu jovem marido, mas a mesma alegaria que o incidente que matara Darnley tinha como principal intenção tirar a sua própria vida. Poucos acreditaram na rainha, uma vez que ela estava cada vez mais próxima do quarto conde de Bothwell, responsável por ocasionar uma grande onda de ódio popular ao estar envolvido no assassinato de Darnley. No continente, Catarina de Médici mostraria-se chocada com o assassinato de Lord Darnley, dizendo ser uma horrível, pérfida e estranha empresa e execução perpetradas contra a majestade do rei, exigindo a Mary que provasse a todos sua inocência. Caso contrário, a considerariam desonrada. Mais do que isso, a França tornaria-se sua inimiga. Em suma, Catarina informa de modo claro que considera sua antiga nora como uma pessoa desonrada e que a Escócia não deveria esperar nenhum tipo de aliança com a França até que a morte de Darnley fosse esclarecida diante de um julgamento digno e honesto. Pouco tempo depois, Mary Stuart desposa Bothwell, atitude esta que selaria seu destino como rainha da Escócia. Nas ruas escocesas, Mary era chamada de todos os tipos de nomes e panfletos pouco elogiosos a seu respeito circulavam pelo reino. Ela tentaria lutar diante do povo que pedia sua abdicação enquanto soberana, mas ao ver a magnitude da oposição, rende-se antes de iniciar combate. Após ser feita prisioneira, ela é obrigada a assinar papéis para sua abdicação ao trono. Ela levantaria outro exército, mas seria derrotada em batalha e obrigada a deixar seu reino. Conforme mencionaria na época, Catarina desprezou as ações de Mary no momento em que esta retornou à Escócia, e diante deste contexto, a relação entre ambas ficou enfraquecida. Com o final de seu curto reinado efetivo na Escócia, após ser perseguida, surge na mente de Mary um dilema no qual a rainha não poderia escapar. Para onde ela fugiria? As opções eram a França, Espanha ou Inglaterra. Na França, ela recorda-se de seus anos dourados, onde viveu grande parte de sua vida. Porém, por temer as sarcásticas boas-vindas da descontente Catarina de Médici, esta não lhe parecia uma opção viável. A Espanha também não lhe parecia um bom lugar, uma vez que a corte católica de Filipe II não via com bons olhos seu casamento com Bothwell, realizado por um clérigo protestante. Deste modo, seu destino e atenções voltam-se então para o reino de sua prima, Elizabeth I da Inglaterra. Elizabeth I tomou Mary sob sua proteção, embora lhe recusasse a ajuda necessária contra seus inimigos na Escócia, utilizando a desculpa do assassinato de Darnley.
Para o resto da vida, Mary seria em verdade uma prisioneira. Desde o início, Catarina de Médici reprovou amargamente as atitudes de Elizabeth no momento em que a mesma tomou Mary Stuart em exílio e intercederia em favor de sua antiga nora diversas vezes. Após 19 anos de cárcere na Inglaterra, a última linha do destino de Mary foi por fim traçada. Em outubro de 1586, ela passou por um julgamento no castelo de Fotheringhay, onde foi condenada por traição devido à sua suposta participação no complô de Babington, que visava matar a rainha Elizabeth I, colocando a antiga rainha da Escócia no trono inglês. Ao saber do veredito de sua antiga nora, Catarina de Médici ficou chocada, imediatamente enviando o estadista e chanceler Pomponne de Bellièvre para o reino inglês em novembro de 1586, a fim de implorar por clemência. Ele faria o possível para conseguir que a monarca inglesa voltasse atrás e prometesse-lhe misericórdia. Por fim, ele conseguiu que a execução de Mary fosse adiada por 12 dias. O então monarca francês, Henrique III, filho de Catarina, escreveria a Elizabeth onde a insinuaria que a execução de sua antiga cunhada representava uma afronta pessoal, mas de nada adiantou, uma vez que a monarca responderia dizendo ser o meio mais rápido de eliminar tamanha maldade. Como vimos aqui no início do vídeo, Catarina nunca concordou com as ações de sua nora durante o período em que reinou na Escócia. No entanto, a ideia de um soberano executar o outro era contrária a todas as suas crenças. Ela escreveria a Bellièvre: "Sinto-me extremamente agravada por não ter podido fazer mais pela pobre rainha da Escócia. Nunca aconteceu que uma rainha tivesse jurisdição sobre a outra, que buscando segurança se entregou em suas mãos, como ela fez quando fugiu da Escócia." Mary Stuart, a mulher que Catarina, diante de seus próprios olhos, viu crescer e florescer em uma jovem culta e encantadora, foi executada no castelo de Fotheringhay no dia 18 de fevereiro de 1587. Catarina reagiria inconformada, com mágoa e raiva, ao receber uma missiva de seu chanceler a respeito da cruel morte da rainha da Escócia. Em Paris, soaram os mais profundos sofrimentos e cânticos dos sacerdotes na Catedral de Notre-Dame e sulfurosas ameaças de Henrique III, uma vez que ele recusou a audiência com o embaixador inglês e confiscou as encomendas e despachos de Elizabeth em Dieppe, além de ordenar um embargo sobre todos os navios ingleses em portos franceses. Mais tarde, a população francesa católica, enfurecida, culparia o monarca Henrique pela morte de Maria, atribuindo sua execução à religião e a ataques heréticos vindos da Inglaterra. Foi decretado luto na corte da França e rezada uma missa fúnebre em Notre-Dame no dia 13 de março. O lema de Mary Stuart, "Et ma fin est mon commencement", em meu fim está meu começo, que ela outrora tão cuidadosamente havia bordado em um de seus trabalhos manuais, provou-se uma dolorosa, cruel brincadeira do destino. Catarina de Médici não viveria muito mais, falecendo em 5 de janeiro de 1589, aos 69 anos de idade, vítima de pleurísia. Catarina e Mary eram duas mulheres distintas, porém semelhantes em essência. Ambas eram exiladas. Catarina era uma italiana vivendo na França e Mary, uma escocesa que viveu na França e na Inglaterra. Ambas eram mulheres fervorosamente católicas e com crenças pessoais sólidas e inabaláveis. Ambas ficaram viúvas, ambas tiveram um destino carregado de perdas e pesares. Por fim, as duas também seriam constantemente superadas por rivais mais cuidadosos ou até mais talentosos. O destino que outrora encarregou-se de juntar duas mulheres tão fortes, uma enaltecida como mártir, vítima de suas crenças, e outra como víbora cruel e fanática, trataria de não esquecê-las. Elas foram mulheres poderosas na Europa do século XVI e fizeram o possível para jogar o jogo do poder, ganhando ou perdendo. Ambas deixaram sua marca no tempo. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Sigam nossa página no Facebook, Tudor Brasil, e nosso perfil no Instagram, @Tudor Brasil. Esperamos vocês nos próximos vídeos. Não esqueçam, por favor, de curtir nosso canal e apertar o sininho para receber as últimas novidades. Até mais!